Olá, leitores e leitoras do Portal do Zacato, audiência do JTT Amanhã com Dignidade. Nós vamos conversar agora com a presidente da ACIMA. A ACIMA é a Associação dos Servidores do Instituto do Meio Ambiente. É a Elaine Zukibski. Elaine, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Portal do Zacato. Tudo bem, Rosângela. Obrigada. Nós agradecemos a disponibilidade de vocês em nos receber. A Elaine também é engenheira agrônoma, é doutora em recursos genéticos vegetais pela UFSC e ela é servidora do IMA, do Instituto do Meio Ambiente. E por que a necessidade da gente conversar hoje com a Elaine? A Fátima, em 2017, ela foi extinta e foi criado, então, o Instituto do Meio Ambiente. Só que os servidores foram jogados para lá e, na verdade, o Instituto do Meio Ambiente nunca foi estruturado para exercer na plenitude as suas funções, para receber esses servidores de uma forma organizada. Então, eu queria começar conversando com a Elaine sobre essa situação em que os servidores estão colocados há 3 anos dentro de um Instituto do Meio Ambiente que nunca foi, na verdade, estruturado para exercer suas funções. Tá. Na verdade, assim, Rosângela, a promessa da Lei 17.354 foi de modernização, né, do Instituto. Ele foi proposto, então, uma nova estrutura, um pouco mais moderna, né, que atendesse, por exemplo, a questão do monitoramento e medições ambientais, inclusive foi criada uma diretoria nova, né, com esse foco, então, para estar monitorando as atividades que nós realizamos, né, licenciamento, fiscalização e conservação de biodiversidade. A estrutura, ela continua funcionando, mas muito próximo, na verdade, do que era antes. E, então, assim, a gente tem expectativas, a nossa expectativa era de que ocorresse essa modernização, né, ocorresse essa reestruturação. E um dos pontos, né, que tem, então, nessa lei que criou o IMA também é a criação do plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores do IMA, né, que a gente não tem um plano próprio. Elaine, a gente está numa época em que tudo que diz respeito ao meio ambiente está sendo, assim, relegado, né? O meio ambiente está sendo atacado todos os dias. Então, eu fico curiosa, assim, quais as funções que o IMA exerce e como que esses trabalhadores estão preparados para poder exercer, as atividades do IMA? Em que ele é útil para a população? Por que ele é procurado pela população? O Instituto do Meio Ambiente, ele tem algumas funções principais, né? Que são o licenciamento ambiental. Então, muitos empreendimentos, né? Muitas atividades econômicas do Estado precisam passar pelo licenciamento ambiental para ser, então, instaladas, né? E operadas de forma que elas não causem danos ao meio ambiente. Também temos a fiscalização ambiental, que faz a fiscalização em questões de lançamento de resíduos, poluições em geral, corte de vegetação, a questão de caça, né, de fauna. Então, são diversas atividades ambientais que o IMA fiscaliza. E também tem a parte de conservação de biodiversidade, que acontece principalmente por meio das unidades de conservação, né? O IMA administra 13 unidades de conservação no estado, e, além disso, tem outros projetos, né? Participa de planos de conservação de espécies ameaçadas de extinção, tem o programa para espécies exóticas invasoras, tem o programa de conservação de flora, então são programas de educação ambiental, são diversas ações no sentido da conservação de biodiversidade. E, então, os servidores, atualmente, assim, a gente, na nossa gestão, a gente procurou, a gestão da associação, né, 2020, 2021, a gente procurou fazer um levantamento das questões da estrutura, né, do órgão que estava sendo deficitária, né, para a realização dessas atividades. Então, a gente identificou, através de reuniões com as coordenadorias regionais, né, existem 16 coordenadorias regionais em todo o estado,
distribuídas pelo Estado, e a gente fez um levantamento, então, essas coordenadorias realizam fiscalização e licenciamento ambiental, e também fizemos uma análise, né, a própria diretoria da associação, para ver quais são esses pontos, e a gente identificou, por exemplo, a questão de procedimentos, né, não existe uma padronização de procedimentos, a comunicação entre a gestão do IMA e os servidores é bem deficitária, então não existe um procedimento, existe iniciativas incipientes, mas é preciso trabalhar bastante, então um servidor que está aqui em Florianópolis, ele precisa estar fazendo o mesmo procedimento para licenciar um empreendimento que o servidor que está lá em São Miguel do Oeste, por exemplo. Existe a questão de deficiência de equipamentos para vistoria, deficiência para carros, né? Os carros, a maioria dos carros que estão nas Codans, eles têm mais de 10 anos. A gente tem deficiência de EPIs para trabalhar. Os servidores também que fazem fiscalização e vistoria não têm acesso fácil a laboratórios para fazer análises de água, de solo, realizados, que são necessárias, né, para a fiscalização e para o licenciamento. A gente trabalha com 5 sistemas digitais, esses sistemas não são integrados, então a gente fez um documento, né, com todos esses pontos, que são os pontos aí que a gente acha que daria maior celeridade ao órgão nos processos de licenciamento, e então, mas a gente não está sendo ouvido. Elaine, você fala que na sua descrição eu vejo muitas atividades externas. Nós estamos numa pandemia. Como é que esses servidores estão recebendo estão podendo exercer todos os cuidados sanitários necessários nesse momento? Então, nós trabalhamos normalmente, né, durante a pandemia, porque parte do nosso trabalho também é muito burocrático, no sentido de estar analisando a análise dos estudos, né, que são encaminhados para o órgão, né, os estudos ambientais, que fazem parte do licenciamento. Então, tudo isso nós trabalhamos normalmente durante a pandemia, e trabalhamos também fazendo vistorias e fiscalização. Inclusive, a fiscalização ambiental foi considerada uma atividade essencial durante a pandemia, mas, assim, infelizmente, por exemplo, a gente não foi beneficiado com a prioridade para se tomar vacina, né, durante agora, né, durante a vacinação. Então, a gente trabalhou normalmente, inclusive a produtividade foi muito boa, né? No ano de 2020, os processos que entraram, a gente teve uma produtividade de 109%, né? Ou seja, analisamos mais processos do que entrou. Eu conversando assim com colegas, muito deles assim trabalhando acima do horário de expediente, né? Às vezes de final de semana. Então, a produtividade foi muito boa. Para vocês terem uma ideia, foram emitidas aproximadamente 9.000 licenças em 2020, fora as atividades de fiscalização e conservação. Então, foi um ano, assim, apesar de tudo, foi muito produtivo. E apesar dessa produtividade, a gente reconhece, assim, que boa parte dessa produtividade é muito em função do desempenho dos servidores e da dedicação que esses servidores têm, porque as condições de trabalho, de estrutura, né, esses pontos que eu elenquei para você, ainda são bastante deficitárias, assim. Correto. Elaine, fala um pouquinho para a gente dessa campanha de outdoors aí que a Acima espalhou por todo o estado para colocar justamente a público essa situação que os servidores do IMA estão vivendo. Então, desde 2019, então a gente está buscando, né, a total reestruturação do órgão. Então foi lançada a campanha agora essa semana chamada, né, que a gente chamou de reestruturação do IMA já, com foco em todas essas questões que eu pontuei para vocês, né, e tem também a questão de recursos humanos.
né, que atualmente a gente tem cerca de 360 servidores atuando, né, no IMA, sendo que desses, cerca de 120 são de nível superior, né, que atuam, então, mais diretamente com o licenciamento e com a fiscalização. E a gente tem uma demanda muito grande, né, de processos, né, que entram no IMA. E atualmente, assim, o quadro funcional do IMA, ele está completo, assim, os concursos vão ser só para repor servidores, é uma estrutura, um quadro funcional com quantitativo definido em 2006 e que precisa ser reposto. A demanda, hoje em dia, é muito maior. E acontece, assim, que, então, essa nossa campanha visa melhorar essa estruturação de todos esses pontos, inclusive a questão de recursos humanos, e também institui o nosso plano de cargos e salários, né? Porque, por exemplo, tem funções que não estão previstas na atual lei que define as atribuições dos servidores do IMA. Então, é preciso, assim, regulamentar isso. E a gente vê hoje em dia, assim, que existem muitas críticas em relação à demora, né, na liberação de licenças. E toda essa crítica, ela vem sempre associada à necessidade de flexibilização da legislação ambiental. Como é o caso, por exemplo, da Lei Geral do Licenciamento, que foi aprovado em nível federal, né, na Câmara dos Deputados, mas a gente considera que, na verdade, o que precisa ser melhorado é a estrutura dos órgãos. Não adianta flexibilizar. A solução não é simplesmente flexibilizar a legislação, é estruturar os órgãos para que eles consigam atender às demandas, né, de licenciamento. Correto, Elaine. Agradeço muito as suas informações e a sua presença aqui no JTT Amanhã com Dignidade. A gente deseja aí bastante sucesso nessa campanha dos servidores do Instituto do Meio Ambiente, porque, afinal de contas, vocês estão cuidando, assim, simplesmente do nosso planeta, né, de onde a gente vive. Então, isso é tudo muito sério e muito importante. Um grande abraço e até breve. Tchau, Rosângela. Obrigada.